Capítulo 16, João. Subtítulo: A missão do Consolador. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade: é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Um pouco, e já não me vereis, mas um pouco, e me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isso que ele nos diz? Um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco, e me vereis. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes: perguntais entre vós acerca disso que eu disse: um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim, também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes, em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Eu vos disse essas coisas por figuras, mas está chegando a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, visto que me amastes e crestes que vim de Deus. Vim do Pai para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E os seus discípulos disseram: agora falas abertamente, e não por figuras. Agora reconhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. E Jesus prosseguiu: credes agora? Está próxima a hora, e já chegou em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim.
No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Capítulo 17. João. Subtítulo: A oração intercessória de Jesus. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. E eles obedeceram à tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste. E eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Capítulo 18. João. Subtítulo: Jesus é preso. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor,
também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse: Sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Caifás havia aconselhado aos judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Subtítulo: Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: Tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé, no meio deles, esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, mostra esse mal, mas se falei o que é correto, por que me agredes? Então Anás enviou-o amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe então: Tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Acaso não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez e imediatamente um galo cantou. Subtítulo: Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: Que acusações trazeis contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: Levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: Não nos é permitido executar ninguém.
Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: Então, tu és um rei? Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: Não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde.